Ok. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Estamos iniciando a 19ª reunião ordinária pública da diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração. Queria cumprimentar a doutora Débora, cumprimentar o doutor Tasso, o doutor Eduardo, o doutor Tomás, nossos diretores, nossa diretora, cumprimentar o doutor Márcio, que é o nosso procurador-chefe em exercício, está nos acompanhando, saudar a todos. Mais uma vez, nos valemos do recurso da tecnologia para nos reunirmos remotamente face à pandemia ainda que estamos atravessando. De plano, queria registrar que durante esta 19ª reunião ordinária pública, os senhores e as senhoras perceberão que nós estamos otimizando o processo metodológico das reuniões, objetivando racionalizar o máximo possível o tempo demandado para realizá-la. E, portanto, a gente vai experimentar algumas novidades que, em momento algum, vão colocar sob risco a garantia do direito do contraditório e a ampla defesa dos nossos administrados, que continuarão exercendo as suas prerrogativas previstas em lei, como dantes. Mas são novidades que serão salutares a todos e a gente espera que a eficiência continue nos mesmos níveis até então alcançados. Eu, antes de entrar na pauta propriamente dita, consulto aos senhores diretores e a diretora se alguém quer fazer uso da palavra para eventualmente reforçar algum outro encaminhamento. Doutor Eduardo, por gentileza. Eu só realmente ressalto, Mica, realmente a importância. A gente tem vivenciado aí as últimas reuniões, demoraram 6 horas, 5 horas, realmente são muito maçantes, acaba que às vezes até a gente na pressa de finalizar a reunião pode passar de percebido em algum voto, né, visto que a gente só tinha acesso àquele voto naquele dia, né, então essa nova metodologia com uma antecipação dos votos, né, os votos estão prontos desde sexta-feira, nós, a nossa assessoria, conseguimos estudar com mais minuciosidade e fizemos ontem uma reunião, tira as dúvidas do voto, ou seja, a gente vai estar dando a mesma ampla possibilidade de defesa, caso alguém tenha escrito, com isso permanece a mesma coisa, e os votos que são mais polêmicos também cabem a discussão aqui para todo o público ter conhecimento. O que for realmente votos muito claros, com as decisões muito claras, a gente faz como realmente sempre rogou no passado fazer uma coisa muito parecida com o judicial, ou seja, está aprovado de plano, ou seja, não tem nenhum tipo de interferência, então todo mundo aprova meio que, não seria tacitamente a palavra, né? Aprova, enfim, não sei como seria a expressão mais adequada, mas é aprovado. Né? Exato. Mais rapidamente. Rapidamente. Então, hoje vamos fazer uma primeira mecânica, não é ainda ideal, né? A gente vai fazer uma primeira abordagem para agilizar, mas a gente vai em busca aí dessa celeridade e do nosso aprimoramento. Perfeito. Doutor Tomás? Aproveitando a oportunidade, até para colocar mais, né, às claras como vai se dar o procedimento, deixar aí para os administrados, para os interessados, que as pautas permanecem, né, disponíveis, como prevê a Lei 13.848, 72 horas antes da reunião pública. Então, desde a semana passada que essa pauta está disponível, então todos os interessados têm acesso a essa pauta previamente. Quem desejar fazer, né, o uso da palavra, né, o interessado que desejar fazer o uso da palavra durante a reunião continuará com essa prerrogativa de se inscrever, né? Aquele processo que for inscrito automaticamente será destacado dos blocos de julgamento conjunto e expresso, né? Então, se o interessado desejar fazer sua manifestação, automaticamente o processo dele sai, né, daquele bloco de processos que serão julgados, né, de maneira conjunta, passando a ter um destaque específico. O interessado que desejar despachar seu voto com o relator poderá fazê-lo como sempre pôde, né, pedindo a reunião ao relator para que ele possa apresentar seus memoriais, seus argumentos. Isso é legítimo, é do processo, faz parte, né, a gente aguarda por isso.
né? Então, você terá a oportunidade de fazer essa explanação. Se o relator ou qualquer dos diretores entender que merece dar uma atenção àquele processo, ele pode pedir previamente o destaque daquele processo, né? Então, assim, esse novo formato, onde todos os processos que são convergentes, né, na unanimidade entre todos os diretores e que serão votados em um único bloco, né, que será esse bloco de votos com múltiplas relatorias, mas todos têm uma unanimidade, né, em seu entendimento. Então, esse novo formato que trará, né, esse modelo mais rápido, mais ágil de julgamento, em momento nenhum ele vai trazer qualquer tipo de cerceamento de defesa. Todos os instrumentos de defesa estarão, né, totalmente resguardados, e essa prática é uma prática que nós estamos bebendo da fonte, né, de outras entidades, para que a gente adapte e adote, né, essa nova mecânica, para que a gente tenha reuniões mais produtivas, né, onde a gente se debruça exatamente naqueles pontos realmente mais necessários à discussão, não se dispersando com coisas que nós convergimos e que nós temos, né, uma unanimidade já consensuada. Então, era só esse esclarecimento. Ok, muito obrigado, doutor Tomás. Consulto se os demais diretores e a diretora gostariam de fazer alguma manifestação. Não havendo. Só ressaltando que com isso a gente consegue colocar, a gente pode colocar em pauta mais processos, dando maior celeridade também aos atendimentos. Perfeito. Zortaço, algum comentário? Não, basicamente é só fazer valer as palavras dos nossos pares e dizer que eu sinto hoje até um pouco mais leve a reunião, porque já discutimos previamente os principais pontos e parece que ela vai fluir muito melhor e mais rápida. Ok, muito obrigado. Doutor Márcio, algum comentário? Gostaria de fazer uso da palavra? Sempre que se fala em processo administrativo, a gente lembra que os meios qualificam os fins, né? O que objetiva a agência com essa nova mudança é, na verdade, conferir mais eficiência à atuação da entidade, né? Sem que haja perda e que se fragilize a segurança, as garantias dos regulados. Então, eles fiquem, à luz da fala do doutor Tomás, que eles fiquem tranquilos em relação a esse aspecto que foi por ele pontuado. Boa tarde. Okay. Muito obrigado, doutor Márcio. Então, feitas essas breves considerações, a novidade já está posta, vamos iniciar a pauta da 19ª reunião ordinária pública, e como de praxe, nós temos matérias de natureza regulatória, então eu solicito a autorização dos pares para que a gente faça uma inversão de pauta, de tal sorte que o doutor Tomás possa, de imediato, relatar o seu tema relacionado à agenda regulatória. Doutor Tomás, não há nenhuma manifestação contrária, então invertemos a pauta e iniciamos pela sua relatoria relativa à agenda regulatória. Com a palavra, doutor Tomás. Boa tarde a todos, muito obrigado. Vou aqui acessar o voto. Trata-se do item 5.11, e foi uma demanda da nossa Superintendência de Regulação e Governança Regulatória, no sentido de adequar a nossa agenda regulatória, aprovada em 5 de dezembro de 2019, à realidade, né, que a gente encontrou ao longo desses últimos meses de andamento da agenda. Então, é o processo 48051, 003152/2020-47, e o assunto é a revisão extraordinária da Agenda Regulatória 2020-2021. Trata o presente sobre proposta de revisão extraordinária da Agenda Regulatória, encaminhada através da nota técnica 14/2020 da Superintendência de Regulação e Governança Regulatória, elaborada pela sua Gerência de Política Regulatória. A proposta foi elaborada a partir de oportunidades de melhoria apontadas no relatório bimestral de acompanhamento da agenda, em alinhamento com as demais superintendências da ANM. São alterações propostas nesta nota técnica: eixo temático 1, transversal, alteração do título
de conflitos no ordenamento territorial geomineiro para conflitos decorrentes da mineração, trazendo aí uma maior abrangência do tema. Alteração do título. Disponibilidade de áreas para disponibilidade de áreas, avaliação de resultado regulatório, uma vez que a disponibilidade já tem resolução editada. Exclusão do tema processos em faixa de fronteira. Inciso 6º, reestruturação e movimentação do tema requisitos para outorga de títulos para o eixo temático número 4, com o tema simplificação e sistematização da outorga de títulos minerários. Em 5, inclusão dos novos temas garantias para fins de financiamento e meios alternativos de solução de conflito, arbitragem, conciliação e termo de ajustamento de conduta. No eixo temático número 2, sustentabilidade, a alteração do título do tema de reaproveitamento de rejeitos para reaproveitamento de rejeitos e estéreo. No eixo temático 3, pesquisa, reestruturação e movimentação dos temas desistência de requerimento / renúncia de títulos minerários e relatório final de pesquisa para o eixo temático 4, no tema simplificação e sistematização da outorga de títulos minerários. No inciso 2º, no segundo item, inclusão do novo tema normatização dos critérios para a aplicação e avaliação de produtos de aerofotogrametria. Eixo temático 4, da produção, a exclusão do tema exportação de fósseis, a movimentação dos temas inclusão de novas substâncias no sistema de valor de referência, nota eletrônica auxiliar de bens minerais, /PLG, e regulamento da lei número 13.540, para um eixo temático novo, o eixo temático número 6. Inclusão do tema simplificação e sistematização da outorga de títulos minerários, que tratará de autorização de pesquisa, concessão de lavra, licenciamento e registro de extração. E 4, também, permissão de lavra garimpeira. A reestruturação e incorporação do tema requisitos do PAE, PLG, licenciamento, registro de extração, /desburocratização de outorga, no tema simplificação e sistematização de outorga de títulos minerários. O eixo temático 5, da água mineral, reestruturação e movimentação dos temas, plano de aproveitamento econômico e relatório final de pesquisa, para o eixo 4, no tema simplificação e sistematização da outorga de títulos minerários. Eixo temático 6, arrecadação e fiscalização, criação deste eixo temático, movimentação dos temas inclusão de novas substâncias no sistema de valor de referência, a regulamentação da 13.540/2017 e a nota fiscal eletrônica auxiliar para bens minerais, /PLG, este último modificado para declaração de informações econômico-fiscais de F da CEFEM, provenientes do eixo temático 4. Inclusão do novo tema Cadastro Nacional do primeiro adquirente de bem mineral, proveniente do regime de permissão de lavra garimpeira. É o relatório. Caso haja algum interessado para se manifestar. Ok, muito obrigado, doutor Tomás. Pergunta... Esse é o relatório, ainda não tem um voto ainda. Ah, não, desculpa. Desculpa. É porque eu não sei se tem interessado para se manifestar sobre esse tema. Não, não tem pedido de manifestação, a não ser que algum diretor... Prosseguindo, doutor Tomás. Então, eu vou seguir com o voto. Né? Segundo o regimento interno, cabe às penitências de regulação e governança gerenciar e propor as alterações na agenda regulatória. A nota técnica 14 de 2020 apresenta de forma detalhada as alterações propostas para a agenda regulatória 2020 e 2021, incluindo justificativa e objetivos de melhorias vislumbrado com a sua implementação. Considerando estarem as alterações apresentadas perfeitamente coerentes com os objetivos regulatórios desta agência, voto por aprovar a alteração na agenda regulatória 2020-2021 nos moldes propostos pela nota técnica. É como voto. Ok, muito obrigado, doutor Tomás. Consulto o doutor Eduardo como vota. Voto de acordo com a matéria. Doutor Tasso. Voto de acordo com o relator. Doutora Débora. Também voto de acordo com o relator. Da mesma forma, doutor Tomás, voto com a sua relatoria.
aprovada a matéria por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, relatado o voto em matéria de regulação do Dr. Tomás, eu só queria passar um aviso aos nossos administrados e a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, que nós tivemos um pequeno problema de áudio no início da reunião, quando da abertura e quando das informações relativas às mudanças metodológicas que foram feitas no formato da reunião. Eu só queria assegurar a todos que a reunião está sendo gravada e vai ficar disponibilizada para quem tiver interesse de assistir à abertura e os destaques que foram feitos por todos os diretores no que tange essas inovações metodológicas que nós estamos experimentando nesta 19ª reunião ordinária pública. Então, houve um prejuízo na minha fala inicial e também na fala do doutor Eduardo, né, que reforçou alguns aspectos dessa mudança metodológica. Os demais diretores tiveram as suas falas transmitidas em tempo real. Tá? Então, feito o registro, eu passo o comando da reunião ao Dr. Tomás, para que ele conduza os trabalhos daqui para frente. Dr. Tomás, por gentileza. Obrigado. Então, já dando continuidade aos trabalhos da reunião de hoje, eu passo a palavra ao diretor Vitor Hugo, para que ele possa relatar a segunda matéria de cunho regulatório da pauta da reunião de hoje. Deixa eu só... Estou tentando compartilhar aqui. Eu estou abrindo o resumo dos votos. Eu só gostaria de ter um retorno se já está visível, se já está disponível. Felipe, eu já visualizo. Já visualiza? Perfeito. Já sim. Okay. Sim. Então, vamos já de imediato ao primeiro voto, que também é uma matéria de natureza regulatória, o item 1.1 da pauta, cujo assunto é referendar ato do diretor-geral, que é a resolução ANM número 41 de 2020. O processo é esse mencionado aí na tela, e o interessado somos nós da agência, que nós editamos em 3 de agosto agora, foi publicada a resolução número 41, a de referendo da diretoria colegiada, alterando a resolução ANM 28 de 2020 e prorrogando a suspensão dos prazos até 31 de 8 de 2020 por conta da pandemia do Covid-19. Em cumprimento ao regimento interno da ANM, voto por referendar a resolução ANM número 41 2020. É este o voto, doutor Tomás. Coloco em discussão e já de antemão já passo a votação. Diretora Débora, como vota? De acordo. Diretor Eduardo? Também de acordo com o relator. Diretor Tasso? Também de acordo com a relatoria. Eu também acompanho a relatoria do diretor Vitor Bica e a matéria vencida por unanimidade. Eu indago se ainda há alguma outra matéria de cunho regulatório a ser... Não, agora entraremos na pauta de processos minerários mesmo. Tomás, então, desculpa não ter mencionado na minha fala, mas eu tenho hoje foi feita a distribuição de processos novos, então só para deixar alinhar, a gente recebeu pedido de prorrogação de títulos e de outros processos de cunho minerário que foi distribuído para minha relatoria hoje. Então, na próxima reunião, eu irei relatar o meu entendimento sobre esse fato. Então, só realmente para deixar o setor a par dessa solicitação que está sendo encaminhada. Perfeito. Okay, essa matéria foi distribuída, né? Ela foi debatida parcialmente na reunião administrativa, né, doutor Eduardo? E aí nós encaminhamos... E hoje ela veio para minha área, realmente, para eu relatar. Ótimo. E a tua perspectiva é na próxima semana
Na próxima reunião, nossa próxima reunião pública, mesmo que o extraordinário não, a gente colocar isso em pauta. Excelente. Ok. Então, não havendo mais matéria de cunho regulatório, encerramos essa parte da reunião e, de antemão, já devolvo a palavra para o diretor Vitor Bica para que ele dê continuidade agora na pauta de processos, né, de cunho minerário. Ok. Muito obrigado, doutor Tomás. O item 1.2 da pauta é processo de a outorga de concessão de lavra. É um pequeno bloco de 2 processos, né, que são 2 interessados distintos, micromil e uma microempresa individual, e tratam da outorga de concessão de lavra de competência da agência, nos termos do artigo 2º, inciso 18º da Lei 3.575, 2017, por tratar-se de substância mineral contemplada no artigo 1º da Lei 6567, e tratam-se também de substâncias com menos de 50 hectares, a área poligonal. Em acolhimento da recomendação técnica, voto por outorgar as concessões de lavra relacionadas ao item pautado. É este o voto, senhor presidente. Como votam os demais diretores? Acompanho. Também acompanho. Também acompanha a relatoria nesse voto. Esse é um dos blocos que ficou já dentro dessa nova prática, né? Eu acho, então, eu vou fazer uma sugestão. Certo. Todos os processos que foram já, né, consensados, convergidos e, né, acolhidos por unanimidade, eu sugeria, diretor Vitor Bica, que fossem já de pronto todos relatados, para que ao final deles a gente já faça a confirmação. Um voto único. Ok. Eu acredito que isso vai dar uma dinâmica melhor. Ok, então votamos esse, já foi votado, né? Só falta o teu voto, né? Não, eu sugiro que a gente aguarde, faça todos conjuntamente, já que todos terão, né, o mesmo desfecho, uma vez que já analisamos todos eles e já entendemos, né, conjuntamente que haverá uma unanimidade com relação a ele. Perfeito, ok. Então, 1.2 já foi relatado. 1.3 é recurso contra a multa aplicada por infração ao artigo 34, inciso 1º do Regulamento do Código. Esse é um bloco de 44 processos de titularidade da Companhia Brasileira de Alumínio e trata de recurso contra a multa aplicada decorrente de autuação por infração ao artigo 34, inciso 1º do Regulamento do Código, por deixar de iniciar os trabalhos previstos no PAI em até 6 meses depois da outorga da respectiva concessão de lavra. Há toda uma justificativa técnica de porquê do não acatamento do recurso, e em acolhimento da recomendação técnica, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento ao mesmo. É este o voto, senhor presidente. Prosseguindo, o voto do assunto 1.4 trata de recurso contra a multa aplicada em decorrência do artigo 20 da portaria DNPM número 70.389, 2017. Essa portaria é aquela que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. O processo é esse referido, o interessado é a Companhia Brasileira de Alumínio e trata de recurso contra a multa aplicada decorrente da autuação por infração ao artigo 20 por inadimplemento de obrigações referentes à barragem de mineração. Tendo em vista em correção identificada na lavratura do auto infração, voto por acatar o recurso e tornar sem efeito a multa aplicada e o auto de infração, número 234. Por orientação jurídica, esse processo, então, volta à origem para avaliar da necessidade ou da nova instrução da matéria para reiniciar o processo de identificação e enquadramento da prática infracional sem vício de legitimidade. O item 1.5 é um grupamento mineiro, o item 1.5 da pauta, o processo é esse referido, o interessado também é a Companhia Brasileira de Alumínio, e trata de requerimento de grupamento mineiro de 65 concessões de lavras, tecnicamente analisada e com recomendação técnica de deferimento. Acompanhando a manifestação técnica, voto por autorizar o grupamento mineiro de que trata o processo indicado.
O pauta de número 1.6 é caducidade do direito de requerer a lavra. Trata-se de um bloco de 27 processos, de diversos titulares, que tratam de decisão sobre a caducidade do direito de requerer a lavra, uma vez que constatado que não houve o requerimento de lavra no prazo de até 1 ano após a aprovação do relatório final de pesquisa, como determina o artigo 31 do Código de Mineração. Acompanhando a manifestação técnica e com fundamento no artigo 32 do Código de Mineração, voto por caducar o direito de requerer a lavra de que trata o item da pauta. O item 1.7 da pauta é sobre o requerimento de prorrogação de prazo para requerer a lavra, caducidade do direito de requerer a lavra. O processo é esse referido, 846-170-2011, interessado é Britax Moreno Limitada, requerimento de prorrogação para requerimento de lavra fora do prazo que determina o artigo 31 do Código, acompanhando a manifestação técnica e com fundamentos nos artigos 31 e 32 do Código de Mineração, voto por não conhecer o pedido de prorrogação e, em consequência, caducar o direito de requerer a lavra. Item 1.8 da pauta trata de prorrogação de prazo para início dos trabalhos de lavra. É um bloco de 16 processos, de diversos titulares, é um conjunto de processos com requerimento de prorrogação de prazo para iniciar os trabalhos de lavra, nos termos do artigo 47, inciso 1º do Código de Mineração, todos com manifestação técnica favorável ao deferimento. Acompanhando a manifestação técnica, mas tendo em vista a necessidade de resguardar o interesse público, voto por prorrogar o início dos trabalhos de lavra por 1 ano depois da publicação do ato, conforme também já foi nivelado internamente em reuniões anteriores. Então, voto por prorrogar o início dos trabalhos de lavra por um ano. O voto da pauta do item 1.9 é recurso contra multas aplicadas por infração à portaria da NPM 70389/2017, a mesma portaria que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens. O processo referido é esse de 67, o interessado é ArcelorMittal Limitada. É um conjunto de 4 multas aplicadas por infração a dispositivos da portaria 70389/2017, com autos de infração lavrados em 2018. Considerando a avaliação do procedimento, voto por não dar provimento ao recurso contra a multa aplicada referente ao auto de infração número 906/2017 do DNPM, então DNPM de Gerais, devendo dar prosseguimento à cobrança do débito, e isso em relação ao auto de infração número 906. Dar provimento aos recursos contra as multas aplicadas referentes aos autos de infração 590 de 2018, 620 de 2018, 663 de 2018. Consequentemente, tornar sem efeito as multas aplicadas referentes aos autos de infração 590 de 2018, 620 de 2018 e 663 de 2018. E tornar sem efeito os autos de infração 590, 620, 663, todos eles de 2018, por terem sido lavrados com incorreção na identificação do titular do processo 13.845/67. Tá? Houve um erro de identificação do CNPJ que maculou a lavratura desses 3 autos de infração, por isso, então, a necessidade de anulá-los. Tornar sem efeito. O processo segue, então, após para a gerência regional, para providências objetivando reiniciar o procedimento da prática infracional sem o vício de legitimidade identificado. Este é o voto relativo ao item 1.9 da pauta. Item 1.10 da pauta, assunto, recurso contra multas aplicadas por infração à portaria TNPM número 70.389/2017. O processo é o referido, também processo antigo de 1936, interessado Vermelhão Mineração, Indústria e Comércio Limitada. Trata de recurso contra multas aplicadas referente a 2 autos de infração lavrados por inadimplemento ao artigo 20 da portaria 70.389/2017. Esse artigo é aquele que obriga o administrado a executar a inspeção, publicar o extrato da inspeção quinzenal no SIG-BM, né? E esse artigo, então, ele prevê sanções para aquele que deixa de fazê-lo na quinzena seguinte à vistoria.
Acompanhando a manifestação técnica, voto por não dar provimento ao recurso interposto contra as multas aplicadas em 15 de maio de 2019, referente aos autos de infração número 420 e 421/2018. Este é o voto. Por derradeiro, o item da pauta 1.11, assunto recurso contra processo de cobrança CEFEM. O processo de cobrança é o 950.778/2011, e o interessado é a Companhia Brasileira de Equipamento. O titular apresentou o recurso contra o processo de cobrança de CEFEM instaurado, argumentando ilegitimidade no procedimento utilizado. Acompanhando a manifestação técnica, voto por não dar provimento ao recurso interposto e dar prosseguimento ao processo de cobrança da CEFEM. São esses os votos, senhor presidente. Então, relatados os votos, eu passo a deliberação apenas como uma forma de ratificar o entendimento prévio que já havíamos, né, deliberado acerca desses votos específicos. Então, diretora Débora, como vota? Diretora Débora? Pronto, meu áudio falhou aqui. Eu voto a favor do relator em todos os votos. Diretor Eduardo? Também sigo o relator em todos os votos. Diretor Tasso? Eu acompanho o relator nesse bloco aí de deliberações. Eu também, como já estudado e já, né, convergido antecipadamente, acompanho o relator em todos os votos apresentados. Antes de encerrar essa votação, eu quero também aproveitar a oportunidade para deixar bem claro para aqueles que nos assistem que nessa primeira reunião nós ainda estaremos fazendo a leitura, né, do que seria uma ementa dos votos para conhecimento, mas que no futuro, uma vez que todos esses votos já constam da pauta, que está disponibilizada através do nosso site, gov.br/nm, né, desde a semana passada, nós faremos apenas menção aos votos convergentes, né, e a confirmação da sua unanimidade em conjunto, passando diretamente à deliberação dos votos que ensejarão manifestação e debate dos diretores. Então, ficam vencidas essas matérias por unanimidade e já devolvo a presidência dos trabalhos ao diretor Vitor Hugo para que dê continuidade à pauta da reunião. Muito obrigado, doutor Tomás. Vamos, então, de imediato à relatoria da doutora Débora. Por gentileza, doutora Débora, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Da mesma forma, vou compartilhar aqui a tela. Conseguem visualizar? Ok. Ok, sim. Já vou relatar o item 2.1, que trata-se do processo 48.402.29.0278 de 2017 e seus processos apensados. Trata-se de recurso contra resultado em edital de disponibilidade e considerando propostas das áreas descartadas do processo, apresentadas em nome de senhora Aristeu Vieira Vilela e Raul Ardito, não respeitaram regras de legislação vigente à época e considerando ainda que os trâmites corretos foram reformados por comissão julgadora de despacho publicado em 28/8 de 2017 e considerando os recursos impetrados não apresentaram novos fatos que superem e possam reformar a decisão tomada pela comissão julgadora, voto pelo acolhimento dos recursos face à tempestividade e, em seu mérito, nego-lhes provimento, mantendo as decisões publicadas em 28/8 de 2017. Esse é o voto. Nesse caso, eu vou passar, então, para os outros Por favor, votos. façam logo todos. Já. Isso.
Segundo assunto, caducidade de concessão de lavra, processo 27.212.868.219 de 1997, titular, Solo Mineração e Transporte Limitada, considerando fiscalização realizada por equipe técnica, que constatou a paralisação total de atividades da empresa e manifestação impressa da interessada em não seguir realizando atividades da lavra na área do presente processo, e ainda considerando trâmites legais, instauração do procedimento administrativo de caducidade cumpridos até a presente data, sem manifestação da interessada, voto favorável por declarar caducidade da presente concessão de lavra. Processo número 27.211.81.52.19 de 2003, titular, Mineração Veiga Limitada. Considerando que a interessada não vem promovendo ações que permitam seu ingresso na área a ser explorada com o título de concessão de lavra, e considerando ainda que a interessada não obteve sucesso em seu recurso impetrado contra a decisão do indeferimento da prorrogação de início de atividade da lavra, e os trâmites legais de instauração de procedimento administrativo e caducidade foram cumpridos até a presente data sem que haja manifestação da interessada, voto favorável por declarar a caducidade da presente concessão de lavra. Item 2.3, assunto caducidade de direito de requerer a lavra. São vários titulares dos processos que estão listados na tela. Vou deixar de mencionar, mas eles já estão citados na tela. E a situação de todos é a mesma. Todos os processos da tela estão em fase de direito de requerer lavra e até a presente data não requereram a lavra dentro do prazo de 1 ano após a aprovação de seus respectivos relatórios finais de pesquisa, restando, portanto, a necessidade de caducar o direito de requerer a lavra e declarar a disponibilidade das áreas. São todos esses processos aí mencionados. Lembrando que todos eles estão devidamente instruídos e cada um deles com todos os votos relatados individualmente nas pastas, conforme a gente vem fazendo anteriormente. Item 2.4, processo 27.205.858.083 de 1996. Titular, Elson Gurjão de Oliveira. Assunto, não reconhecer requerimento de lavra intempestivo e caducidade do direito de requerer lavra. Considerando que o titular não requereu a lavra dentro do prazo legal de 1 ano após a aprovação de seu relatório final de pesquisa, voto por declarar a caducidade do direito de requerer a lavra com posterior publicação de edital de disponibilidade para a área para fins de requerimento de concessão de lavra e conforme previsto nos artigos 32 do Código de Mineração e artigo 29 do Decreto 9.406 de 2018. Bom, de mais abaixo é a mesma coisa. Também é declarar a caducidade do direito de requerer a lavra. Item 2.5. Assunto, recurso contra indeferimento do requerimento de licenciamento. Processo 48.422.806.111 de 2016. Associação dos Trabalhadores Rurais do Povoado Riacho da Cruz. Considerando que o presente requerimento de licenciamento é de titularidade de uma associação e que há orientação jurídica por ser lícito afirmar que uma associação, entidade organizada nos termos da lei, para fins econômicos, não pode ser detentora de títulos minerários, ainda que esteja inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Voto por acolher o pedido de reconsideração, face à tempestividade e, em seu mérito, negar provimento, mantendo a decisão pelo indeferimento do presente requerimento de licenciamento, sem oneração diária. Após publicação, o processo deverá ser encaminhado à unidade de origem, que seja arquivado em definitivo. Processo número 48.810.800.020 de 2017. Eliseu Ribeiro da Silva. Considerando que a titular não cumpriu o previsto pelo inciso 3º do artigo 164 da portaria DNPM número 155 de 2016, quando do seu requerimento do registro de licença, voto por acolher o presente recurso face à tempestividade e em seu mérito, nego provimento, mantendo a decisão pelo indeferimento sem oneração, conforme previsto pelo item B do inciso 1º do artigo 167 da portaria 155 de 2016. Item 2.6, processo número 48.407.871.054 de 2016.
Titular, Ibramex Mineradora Transportes e Comércio Limitada. Recurso contra indeferimento de prorrogação de licenciamento. Considerando que a interessada não apresentou nova licença específica municipal no prazo previsto pelo parágrafo 1º do artigo 182 da Portaria da NPM número 155 de 2016 e que seu recurso não apresenta novos elementos que possam reverter a decisão pelo indeferimento de seu requerimento de prorrogação de licenciamento, voto favorável por acolher o recurso face à tempestividade e, em seu mérito, negar provimento, mantendo a decisão que indeferiu o presente requerimento de prorrogação de licenciamento. Item 2.7. Processo 48.406.861.768 de 2013. Titular, Washington Ribeiro dos Santos. Assunto, indeferimento de requerimento de lavra por não cumprimento de exigência. Considerando o não cumprimento de exigências e não havendo solicitação de prorrogação de prazo para cumprimento, voto pelo indeferimento do presente requerimento de lavra, com posterior envio aos autos à Comissão de Procedimentos de Disponibilidade, conforme previsto pelo artigo 6º da Resolução ANM número 24 de 2020, para que a área seja colocada em disponibilidade para fins de requerimento de concessão de lavra, conforme previsto pelo artigo 32 do Código de Mineração e artigo 29 do Decreto número 9.406 de 2018. Feita a relatoria dos votos. Feita a relatoria. Doutora Débora, vamos de imediato à votação. Doutor Tomás, como vota? Como anteriormente já colocado, eu acompanho a relatora. Eu queria só fazer uma observação, diretor, também diante da nova sistemática, né, que a gente havia também organizado as ordens de votação. Aí eu não sei se, em cumprimento a essas ordens de votação, como se eu já seria o diretor a votar logo após a diretora Débora. Só para a gente não olvidar não fixei essa possibilidade. Confesso até que não tenho a ordem aqui seria doutora Débora, doutor Eduardo, por gentileza. Tu diz a sequência da pauta, né? É isso? Não, a ordem de votação, né? Como a gente deliberou antecipadamente, né? Nesse sentido de também organizar as reuniões, que a gente seguiria sempre a mesma ordem de votação para que a gente mantivesse, no caso de pedir de vista, a continuidade da votação, sem necessitar resgatar quem votou antes, quem não votou, para a gente ter essa uniformidade. Eu havia pensado somente na pauta. Sem problema, não há prejuízo nenhum. Doutor Eduardo, por gentileza. Também voto em todos os votos de acordo com o relator. Doutor Tasso? Acompanho os votos da relatora nesse bloco aí. Doutor Tomás, só para reafirmar seu voto. Também acompanho a relatora. Da mesma forma, acompanha a relatora. Doutora Débora, todos os votos aprovados por unanimidade. Muito obrigado. E vamos de imediato, então, à relatoria do doutor Eduardo. Por gentileza, doutor Eduardo. Ok. Também vou fazer um breve compartilhamento de tela aqui para a gente ver e o público poder acompanhar visualmente o voto. Todos estão vendo? Ok. Vou botar aqui no modo tela cheia. Primeiro, eu só gostaria de fazer um esclarecimento. Eu tenho um voto vista que eu retirei de pauta na semana passada, só realmente esclarecer que é um voto bem complexo, relacionado a uma cooperativa de garimpeiros de Nova Era. Cheguei a fazer reuniões com alguns diretores em relação a isso, até a Débora é uma diretora que se debruçou bastante em relação a isso, até na tendência até de precisar até rever seu voto em relação a isso, visto que só era o meu voto que faltava sobre a matéria. Eu ainda estou aguardando uma reunião com o órgão ambiental competente, porque o problema desse voto ele realmente é de cunho ambiental, ele não é de cunho minerário. Então, para a gente tomar esse passo, com toda a cautela possível, né, já que a gente está falando aí de 2.000 garimpeiros nessa cooperativa, o município de Nova Era realmente tem uma grande responsabilidade e
dessa cooperativa funcionar para a sustentação do próprio município. Então, realmente, isso está sendo bem levado em consideração para a gente conseguir vencer e ter a melhor saída possível para esse caso. Não, logicamente, falando que a renovação vai ser a saída. Realmente, o processo é um pouco complicado. Só realmente para nivelar com todo o setor em relação a isso. Diga, Débora. Eu queria até complementar isso que você está falando, Eduardo, no sentido de que a gente pretende, no contato com o órgão ambiental, estabelecer também o estreitamento das diretrizes do que significa o licenciamento ambiental para mineração, que nos parece que ainda se encontra num cenário em que muitas coisas são mal resolvidas ou mal encaminhadas, de forma que também atinge o nosso procedimento de licenciamento. Então, é nesse momento em que a gente quer tentar resolver, tentar, inclusive, orientar o órgão ambiental, a entidade, no caso a cooperativa, a nossa ANM, e chegar num consenso aí, o melhor possível para todas as partes. Eu acho que, diante da polêmica que a gente acabou vivenciando na votação, a gente acabou se debruçando um pouco mais e descobriu esse meandro aí, e a gente quer realmente resolver o problema da melhor forma para todo mundo. Exatamente. Mas vamos lá, vida que segue, realmente a gente está bem debruçado, espero que na próxima reunião a gente vai relatar sobre isso. Então, eu tenho realmente quatro processos, infelizmente eu tive 2 assessores de férias durante esse período próximo, então realmente não consegui debruçar sobre muitos votos, inclusive porque teriam que estar prontos na sexta-feira passada, então peço desculpa a todos em relação a essa minha falha, mas espero realmente correr atrás desse prejuízo. Eu devo ter aí uns 150, 100 e poucos matérias na minha carga, então realmente quero dar vazão o mais rápido possível. Então, são votos realmente simples. Primeiro voto é um processo referente da Vale Manganês, um recurso contra a multa por descumprimento de norma de barragem. Trata-se de recurso errado protocolado no dia 31/10 de 2019, pedindo reconsideração na sanção aplicada pela agência por descumprimento de obrigação de gestão de segurança de barragem. O período foi feito tempestivamente, só que realmente a matéria não cabe devido a DCE e alegando que a barragem estava em descomissionamento, mas a barragem ainda existe, ainda está lá. Então, no nosso julgamento, não cabe esse recurso. Considerando que o recurso foi julgado insatisfatório pela área técnica, eu voto por negar o recurso protocolado, mantendo a sanção da multa aplicada. Esse é meu primeiro voto. E agora eu tenho 3 votos em relação à CEFEM, né, titular. Meu segundo voto, 3.2, do titular Cal Trevo Industrial Limitada, recurso contra a cobrança de CEFEM. Trata-se de recurso contra a cobrança de compensação financeira para exploração de recursos minerais referente à exploração de cascalho no estado de Sergipe, autorizada no processo minerário 878 de 046 de 2011. A cobrança é de março de 2012 a 2 de 2016, com recolhimento a menor no montante de R$ 122. Né? Infelizmente, o recurso é por quase R$ 100. Enfim, está no direito do regulado, considerando a recomendação de superintendência pelo não acatamento do mérito das alegações e por não haver indícios de ilegalidade. Voto por negar o recurso. O item 3.3, da titular Britacal Indústria e Comércio de Brita e Calcário, também recurso contra a CEFEM. É uma cobrança referente à exploração de calcário no município de Divinópolis, de Goiás, no estado de Goiás, autorizado no processo minerário 860-743 de 98. A cobrança é de fevereiro de 2009 a janeiro de 2012, com recolhimento a menor de R$ 894. Então, voto pelo a recomendação de superintendência pelo acatamento do mérito, voto por acatar o recurso, concedendo novo prazo administrativo recursal ao interessado, após a correta comunicação pelo setor competente da agência. A fragilidade disso foi realmente a comunicação da cobrança. E o último voto, 3.4, do titular Calcimar, Calcários e Mármores, né, recurso contra a CEFEM. Trata-se de recurso contra a cobrança de CEFEM referente à exploração de mármore no município de Vargem Alta, no estado do Espírito Santo, autorizado no processo minerário 890-191 de 81,
a cobrança é de janeiro a dezembro de 2001, com recolhimento a menor no montante de R$ 15.726,63 reais. Né? Considera a recomendação da superintendência por acatamento do mérito, voto por acatar o recurso. Como voto, são 4 votos realmente simples, sem complicações. Como voto. Está no multiplica. Desculpa. Estamos quase no final da pandemia e eu não consegui ainda me adaptar a essa rotina. Doutora Débora, como vota? Voto a favor em todos os processos. Doutor Tasso, como vota? Eu voto com o relator nesse bloco de votações. Doutor Tomás, como vota? Eu também voto com o relator em todos os processos. Da mesma forma, voto como relator em todos os processos. Muito obrigado, doutor Eduardo. E vamos de imediato, então, à relatoria do doutor Tasso Mendonça. Por gentileza, doutor Tasso. Ok, boa tarde a todos. Eu inicio a minha relatoria comunicando, né, que eu fiz alguma retirada de pauta, algum deles até em função da nossa reunião preparatória, com alguns pedidos de esclarecimentos, que eu acho natural, né? Então, eu comunico aqui que eu retiro de pauta os itens 1.4.2 até o item 1.4.5. Em seguida, retiro de pauta 1.4.7 e relato do 1.4.8 até o 1.4.12. Né? Então, ficam retirados esses que não foram ditos aí. Então, começando aqui com o primeiro processo, relacionado no item 1.4.1, do titular João Storani. O assunto seria caducar a concessão da portaria de Lavra, da qual foi instaurada no dia 15 de novembro de 2017 o processo de declaração de caducidade do título de Lavra, da substância quartzito, numa área de 49,98 hectares, com prazo para defesa de 60 dias. Porém, não foi apresentada a defesa pelo titular e, diante disso, só nos restou o voto por declarar a caducidade da concessão de Lavra do processo 800.048/1977. Este é o voto. Após tirar nessa sequência do 1.4.2 até 1.4.5, passo a relatar o 1.4.6, meia dúzia, do titular Gessner Terraplanagem e Locações Limitada, microempresa. O assunto é uma guia de utilização. Trata-se de processo de autorização de pesquisa com relatório final de pesquisa aprovado e requerimento de guia de utilização para 50 mil toneladas anos de argilito. O requerimento foi analisado e julgado satisfatório tecnicamente e, diante disso, voto pela aprovação da guia de utilização do requerido processo, autorizando a extração de 50 mil toneladas anos de minério de argilito pelo prazo sugerido pela Gerência Regional de Santa Catarina. Este é o voto. Seguindo para o item 1.4.8 do titular, processo aqui já referenciado na pauta, da mineração Campo Belo Limitada. Trata-se daqui para frente de processo de que o assunto seria a cobrança da compensação financeira para exploração de recursos minerais da CEFEM. O presente processo trata-se de cobrança de CEFEM, da substância granito, considerando o período de... Eu até vou colocar em pauta aí, tá? Porque tem uns valores aí que eu vou até... Essa aqui é a pauta, desculpa. Deixa eu voltar. Descobri que eu vou já botar a pauta nesse processo aqui.
essa aqui. Então, assim, para facilitar aí a visualização, né, que tem aí os valores do qual se constatou o recolhimento a menor, né, e o titular apresentou recurso intempestivo, então voto pelo reconhecimento do recurso, porém, nego-lhe provimento. Sendo assim, voto pela manutenção da NFLDP 688/2011, PNP Minas Gerais. Aí passo ao voto seguinte, que pretendo também relatar de forma expedita. Esse é o processo. Henning pré-moldados em concreto, argamassa e agregados limitada. O assunto é o mesmo, né? Também é cobrança do CEFEM. O período de apuração compreende janeiro de 97 a dezembro de 2000. Foi expedida a notificação fiscal de lançamento de débito para um pagamento a menor desse valor aí, 1.488,34. Foi apresentada a defesa tempestiva. O voto, então, seria por conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento numérico. Passar para o seguinte, o processo aqui referenciado, 1.410, o titular, mineração Jundu Limitada, o assunto é o mesmo. Esse processo trata de cobrança pelo processo administrativo aí 003.114/1935, para calcário. No período de apuração foi de 1 de 2001 a 12 de 2001, o qual também se encontrou o recolhimento a menor de R$ 39.000,06. O titular apresentou defesa, mas diante da constatação pela equipe técnica da veracidade dos débitos, voto por conhecer do recurso, porém negar-lhe o provimento do seu mérito. Seria o penúltimo voto, processo acima referenciado, 1.411, Manacá Águas Minerais, também de CEFEM, cobrança do CEFEM para o período de 1 de 2003 a 12 de 2003, também constatado o recolhimento a menor de R$ 906,20. A defesa foi tempestiva, apresentada tempestivamente, porém, voto por conhecer do recurso e não acatando no seu mérito. Por último, que seria aí o item 1.412, Areia Sil Limitada, assunto também seria a CEFEM, para a substância areia, período de apuração de 9 de 2008 a 10 de 2015, também constatado um recolhimento a menor de R$ 25.841,82 centavos. O titular apresentou defesa administrativa tempestiva, portanto, voto por conhecer do recurso, porém negar-lhe o seu provimento quanto ao mérito. Este é o voto e termina aqui essa sequência de votações. Devolvo a palavra aí ao presidente. Tobica está no mudo. Desculpa. Muito obrigado, doutor Tasso. Doutor Tomás pediu a palavra? É que eu havia pedido um destaque num processo que é de relatoria do diretor Tasso, Tá. E eu só queria confirmar se ele permanece em pauta ou se ele foi Não, retirado de pauta. Ele foi retirado de pauta, e, inclusive por seu destaque. Como eu não consegui acessar o processo para isso, então eu achei por bem retirá-lo de pauta e referenciar os destaques feitos por Vossa Senhoria na próxima. Podia só recapitular, tá? Foi retirado de pauta de 1 a 5 e o item 7, não é isso? Não, o 1 permaneceu, tá? Vou destacar. 2 a 5 e o 7. Doutor Eduardo, doutor Tasso, nós vamos deliberar sobre os votos 4.1, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12, tá? Exatamente. Ok? Ok. Isso foi 2 vezes falado aí na sequência. Ok? Então, vamos iniciar o processo deliberativo relativo ao conjunto de processos pautados conforme destacado. Iniciamos pela doutora Débora, por gentileza.
Voto de acordo com o relator nos itens. Doutor Eduardo, como vota? Também acompanho o relator. Doutor Tasso, como vota? Já foi apresentado o voto por mim mesmo. Agora, Desculpa, doutor Tomás. doutor Tomás. Eu olhando para o doutor Tomás e chamando o doutor Tasso. Doutor Tomás, por gentileza. Eu também voto com o relator, na unanimidade dos votos. Na mesma forma, voto com o relator também nos processos relatados. Alguma consideração mais, doutor Tasso? Não, eu apenas quero elogiar aí a organização, né, proposta pelos pares, que a votação fluiu com muito mais facilidade e vai facilitar daqui para frente. Muito obrigado, doutor Tasso. Doutor Tomás, por gentileza, a sua relatoria. Boa tarde a todos. Eu passo aqui a relatoria que farei de maneira encurtada, digamos assim, em razão de todos os votos apresentados, a despeito de 2 votos vistas que estou trazendo, né? Esses serão relatados na sua íntegra e ao final da votação conjunta de todos os processos que serão encaminhados por unanimidade. Então, vou fazer a leitura agora dos itens 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, restando apenas os itens 5.9 e 5.10 que serão relatados em destaque. O item 5.1.1 é uma caducidade de concessão de lavra, né, e eu lerei a ementa. Caducidade de concessão de lavra, vistoria realizada, constatado o abandono, proposta de caducar a concessão de lavra, recomendação analisada pela Superintendência de Produção, com sugestão de instaurar o procedimento de caducidade, voto por instaurar o procedimento de caducidade. 5.1.2, também a caducidade de concessão de lavra, vistoria realizada e constatado o abandono, proposta de caducar a concessão de lavra, recomendação analisada pela Superintendência de Produção Mineral, com sugestão de instaurar o procedimento de caducidade. Voto por instaurar o procedimento de caducidade. 5.2. Caducidade de concessão de lavra. Proposta de caducar a concessão de lavra. Recomendação analisada pela Superintendência, com sugestão de instaurar o procedimento de caducidade. Voto por negar o pedido de nova prorrogação do prazo para o início de lavra e demais providências. 5.3. Recurso contra cancelamento de licenciamento. Instauração do procedimento de cancelamento de licenciamento. Defesa apresentada e negado provimento. Licenciamento cancelado e publicado. Recurso protocolizado e analisado pela Superintendência de Produção Mineral, com proposta de dar provimento. Voto por dar provimento ao recurso. 5.4. Disponibilidade de área. Área disponibilizada para pesquisa, propostas analisadas pela Comissão Nacional de Disponibilidade. Recomendada proposta prioritária e classificação das demais propostas, voto por declarar prioritária e publicar classificação das demais. 5.5. Prorrogação do prazo de início de lavra, suspensão dos trabalhos de lavra publicada, prazo de suspensão expirado, vistoria realizada e constatado não terem sido iniciados os trabalhos de lavra na área, recomenda à área técnica a correção para a prorrogação do prazo para início de lavra e concessão de mais 1 ano, voto por não conceder a prorrogação do prazo para o início de lavra. 5.6. Caducidade de requerer a lavra. Relatório final de pesquisa aprovado, prazo para requerer a lavra expirado sem requerimento protocolizado, recomendação da área técnica pela caducidade do direito de requerer a lavra, voto por caducar o direito de requerer a lavra.
Por fim, o 5.7, desistência do requerimento de lavra. Comunicação de desistência do requerimento de lavra protocolizado, o documento preenche os requisitos legais, voto por homologar a desistência, ficando a área apta à disponibilidade para lavra. Então, assim encerro o bloco de processos e enseja unanimidade de votos dos diretores. Obrigado, doutor Tomás. Vamos votar em 2 momentos, então, né? Porque o outro tu vai fazer a leitura dos votos, não é isso? Exato, perfeito. São votos vistas que eu solicitei e vou trazer o voto por escrito. Ok. Então, vamos colocar em deliberação os votos pautados nos itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, né? Destacando que o 5.1 são 2 processos, né? São 2 caducidades. Ok? Vamos de imediato, então, à deliberação. Doutora Débora, como vota? Acompanho o relator nesses Doutor votos. Eduardo? Também acompanho o relator. Doutor Tasso? Acompanho o relator nesses votos. Da mesma forma, acompanho o relator nos votos relatados. Aprovados os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, por unanimidade. Devolvo a palavra ao doutor Tomás para prosseguir com a sua relatoria. O item 5.8 foi um pedido de vista que eu não consegui a tempo concluir a elaboração do voto, já toda a argumentação já levantada, e gostaria de pedir ao colegiado a extensão do prazo por mais uma sessão ordinária para trazer esse voto vista. Feita a solicitação para o doutor Tomás, consulto o colegiado. Por mim, ok. Ok, esse voto é aquele voto da... Qual era o problema dele? Que eu estou querendo só me lembrar agora. Era o caso da... Era uma água mineral. Acredito que a água mineral São Roque. É de relatoria sua, Eduardo. E o diretor Vitor Bica tinha apresentado um voto vista e eu pedi outra vista. Isso. Então, Perfeito. doutora Débora, de acordo. Doutor Eduardo, de acordo. Doutor Tasso? De acordo. De acordo, doutor Tomás. Está prorrogado o prazo, tá? Obrigado. Então, passa a leitura do voto vista do item 5.9. Processo 27209, 896.499/1999-89. O interessado é Magban Mármores e Granitos, aqui da BAN Limitada. Trata o presente sobre voto vista relacionado a requerimento de autorização para emissão de guia de utilização para lavrar guinais em processo cuja poligonal supera 50 hectares, assunto cuja regulamentação se encontra pendente de decisão desta diretoria. O relatório final de pesquisa foi aprovado em 21 de julho de 2009, e em 9 de julho de 2010 foi aprovada a incorporação pela interessada dos direitos relativos ao processo em referência. Em 2 de agosto de 2010 foi protocolizado o requerimento de lavra, o qual foi postado nos Correios em 21 de julho de 2010, portanto tempestivamente, segundo a regra vigente à época, constante da portaria DNPM 50 de 99, revogada pela portaria 374 de 2010. Em 18 de maio de 2011, foi emitida uma guia de utilização de número 23 de 2011, com validade vinculada à da licença de operação. Em 30 de agosto de 2016, em 16 de agosto de 2017 e 24 de agosto de 2018, foram protocolizados novos requerimentos de guia de utilização sem decisão. Em 18 de agosto de 2017, foi protocolizado requerimento de agilidade na análise do requerimento de lavra. Em 16 de setembro de 2019, foi protocolizado novo pedido de utilização, visando a extração de 19.044 toneladas mês de guinais, quantidade superior ao limite constante no anexo 2 da portaria DNPM 155 de 2016. O caso foi relatado pela diretora Débora, através do voto 177/2020, onde encaminhou proposta no sentido de autorizar a expedição da guia requerida. Após a leitura do voto, pela referida diretora, foi solicitada a vista dos autos por este diretor revisor. O pedido de vista foi motivado por a área ter uma poligonal relacionada ao processo em referência de área de 307,38 hectares, portanto maior que os 50 hectares definidos pela Lei 6567 de 78, assunto em discussão por esta diretoria, impondo a necessidade de uma avaliação criteriosa do caso.
Porém, dos autos consta a licença de operação, ampliação, número 199 de 2015, nas folhas 1091 a 1096, em cujo anexo descreve a área licenciada para a extração da seguinte forma: produção de blocos de rocha ornamental em afloramento de maciço rochoso e matacões para a produção de até 600 metros cúbicos de blocos ornamentais na localidade Fazenda Lima, Córrego do Macuco, Águia Branca, Espírito Santo, em área útil de 4,32 hectares. Área útil de 3,97 hectares licenciada para a frente de lavra, acrescida. A área licenciada está uma área de empréstimo de 0,35 hectares. Dessa forma, considerando que a licença de operação 199/2015 limita a extração da área licenciada de 8,64 hectares, esta deixa de ultrapassar o limite de 50 hectares, não havendo impedimento para imediata emissão de guia de utilização, independente da deliberação acerca do tema. A referida licença de operação teve seu prazo original expirado em 19 de setembro de 2019, porém, constam dos autos comprovação do pedido de renovação de 16 de maio de 2019, estando automaticamente prorrogada até decisão definitiva do órgão ambiental. Isso posto, considerando ter sido afastada a limitação anteriormente existente e sido dirimidas as dúvidas existentes quanto ao requerimento, voto acompanhando a relatora, da diretora Débora, no sentido de autorizar a guia de utilização para as 19.044 toneladas ano de guinais pelo prazo de 3 anos. É como voto, senhor diretor. Ok, doutor Tomás, muito obrigado. Antes de encaminhar para a deliberação, ao alinhamento do entendimento do doutor Tomás com a doutora Débora, eu só queria destacar, na verdade, a motivação que levou o doutor Tomás a pedir a vista, né, e que nós estamos em tomada de subsídio exatamente na perspectiva de disciplinar definitivamente essa matéria, né, em função da Lei 13.375, é isso? Né? Que limitou aí, incorporou no regime de licenciamento rochas ornamentais e outras substâncias, né? E a gente precisa equacionar isso. Então, é só fazer esse registro, né? E de imediato consulto. Eu confesso que eu não lembro como é que era o estágio da votação à época. Eu me Tá? pergunto se ficar também. Mas eu não sei se a Secretaria-Geral tem registrado isso, mas de qualquer maneira podemos iniciar como se for a votar inicialmente. Eu acho que é uma matéria pacífica, né? Que não tem muita controvérsia. Tem como resgatar, Felipe, se havia voto já exarado àquela ocasião que foi pedida à vista? Um minuto, doutor Bica. Vamos tentar fazer o resgate dessa informação. Se tiver muita dificuldade, a gente pode sobrestar a votação e relatar o próximo voto vista, depois fazer os 2 votos em sequência. Doutor Bica, nós temos o voto do diretor-relator em julho de 2019. Foi a doutora Débora, tá? Depois o voto vista em julho de 2020. E aí agora esse segundo voto vista do diretor Tomás. Então teve 2 votos vista? Teve o voto do diretor-relator e 1 voto vista. O voto que está sendo feito agora pelo diretor Tomás é o segundo voto vista. E o primeiro voto vista foi de quem? Foi do senhor. Eu não me lembro da matéria, por gentileza. Dá para... Tem certeza que é esse aí? Pois é. Eu tenho a impressão que essa matéria não tinha chegado. Não é isso, não. Essa é previamente. A doutora Débora que apresentou e...
Propõe só para a gente otimizar o tempo, doutor Tomás. Eu devo ter aberto o processo errado, perdão, confirmando. Então, não, vamos só para encaminhar, Felipe, por gentileza. Só procura com calma e localiza direitinho, não tem assodamento, não há necessidade. O doutor Tomás vai relatando o segundo voto vista e depois a gente faz as duas votações em sequência, sem problema. Pode ser, doutor Tomás? Então, já passo aqui ao item 5.10, é o processo 48.412.866.135/2007-08. O interessado é a Extração e Comércio de Calcário Carmelo Limitada. É um voto vista, né, de recurso contra indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa. Trato o presente voto de revisão sobre recurso interposto contra a decisão do então DNPM, superintendente do DNPM de Mato Grosso, que indeferiu o requerimento de autorização de pesquisa por não cumprimento de exigências. O requerimento de pesquisa foi protocolizado em 29 de março de 2007. Em 2 de julho de 2007, foi publicada a exigência para complementação do requerimento com documentação obrigatória para a faixa de fronteira. Não consta dos autos aviso de recebimento de envio do ofício contendo as exigências. O prazo para cumprimento das exigências foi prorrogado em 17 de outubro de 2007. Em 6 de dezembro de 2007, as exigências foram parcialmente cumpridas. Nova exigência foi publicada em 9 de maio de 2012, visando a complementação da documentação, ou seja, 5 anos depois daquele prazo anterior. Não consta dos autos o aviso de recebimento de envio do ofício contendo estas exigências. O prazo para o cumprimento das exigências foi prorrogado em 27 de dezembro de 2012. Em 5 de fevereiro de 2013, as exigências foram cumpridas. Em 13 de abril de 2016, mais de 3 anos depois, foi publicada a exigência para atualização da documentação de faixa de fronteira. Não consta dos autos o aviso de recebimento do envio dos ofícios contendo as exigências. O prazo para cumprimento das exigências foi prorrogado em 5 de julho de 2017. Em 11 de agosto de 2017, foi protocolizada a documentação visando o cumprimento de exigências, sendo os autos encaminhados à Diretoria de Gestão de Títulos Minerários para a consulta à Comissão de Defesa Nacional. Na análise da documentação apresentada, foi constatada a necessidade de formalização de novas exigências de documentação de faixa de fronteira. Assim, foi expedido o ofício 109/DGTM/DNPM de 2017, as folhas 150 e 151. Não consta dos autos aviso de recebimento do envio dos ofícios contendo as exigências. As exigências foram publicadas no Diário Oficial da União de 21 de novembro de 2017. Em 25 de abril de 2018, foi publicado o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa por não cumprimento de exigências. Em 28 de maio de 2018, foram concedidas vistas e cópia dos autos à advogada doutora Andressa Pereira Leite, representante da empresa titular, conforme a procuração às folhas 156 dos autos, em cujo verso se encontra o registro da obtenção de vistas e cópias. Em 9 de maio de 2019, foi requerida cópia integral do processo por novo representante da empresa. Em 18 de julho de 2019, foram protocolizadas novas certidões relativas à documentação obrigatória de faixa de fronteira. Em 19 de julho de 2019, foi protocolizado o recurso contra o indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa. O recurso foi analisado pela Procuradoria Federal Especializada, constando da nota 0.1032 de 2019, as folhas 193 e 194, concluindo que o recurso foi intempestivamente apresentado, não devendo ser conhecido. Quanto à alegação contida no recurso de nulidade dos atos publicados por não terem sido os ofícios enviados ao titular, a referida nota aponta ser o assunto já pacificado através do parecer 279 de 2012, o qual conclui que somente os procedimentos não regulados por lei própria estão sujeitos às prescrições contidas na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, em função do caráter subsidiário previsto no artigo 69 da referida lei.
são válidas as comunicações processuais efetuadas na forma prevista no Código de Mineração, que prescreve como meio ordinário de intimação em ciência dos atos, isto é, como regra geral, a publicação no Diário Oficial da União, reservando a intimação pessoal, mediante ofício, somente para as hipóteses excepcionais que especificou. Em 18/10/2019, foi protocolizada a complementação ao recurso. A área técnica da Superintendência de Pesquisa e Recursos Minerais analisou o recurso constante do parecer 165/2019, recomendando o não conhecimento do recurso frente à sua intempestividade. O caso foi relatado pelo diretor Tássio Mendonça Júnior na 18ª reunião pública ordinária, onde propôs, através do voto 113/2020, dar provimento ao recurso, uma vez que sequer o titular teve a oportunidade à ciência por outros meios das exigências, uma vez que somente a publicação do ato no Diário Oficial da União significa dizer que houve comunicação efetiva. Na ocasião da reunião, foi requerida vista do caso por este diretor. Passo à fundamentação e ao voto. O Código de Mineração define o indeferimento como sanção ao não cumprimento de exigências para a complementação do requerimento de pesquisa. Conforme já pacificado, somente os procedimentos não regulados por lei própria estão sujeitos às prescrições contidas na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Assim, tendo o artigo 17 do Código de Mineração apontado a publicação em Diário Oficial da União como instrumento legal de publicidade das exigências relativas ao requerimento de pesquisa, não há que se falar em nulidade do ato. Diante ainda, o Código de Mineração, o prazo para interposição do recurso contra o indeferimento do requerimento de pesquisa é de 60 dias contados da publicação do referido despacho no Diário Oficial da União. Conforme é observado nos autos, representante da empresa obteve vista e cópia do mesmo dentro desse prazo de 60 dias para interposição de recurso e mesmo assim deixou de fazê-lo, mesmo ciente do indeferimento do requerimento de pesquisa. Dessa forma, a alegada ausência de comunicação formal através de ofício foi sanada pela comprovada ciência nos autos dentro do prazo de recursal. Isso posto, tendo o representante da empresa obtido ciência do indeferimento do requerimento de autorização de pesquisa dentro do prazo recursal através de vistas e cópias dos autos, e a empresa deixar de interpor o recurso dentro do prazo legal, voto, divergindo do voto do relator, no sentido de não conhecer do recurso, pela sua intempestividade na protocolização, mantendo o indeferimento do requerimento de pesquisa. É como voto, senhor diretor. Ok, muito obrigado, doutor Tomás. Para encaminhar, doutor Tássio, por gentileza, alguma manifestação em relação à matéria? Na minha relatoria não estava contida essa vista que teve lá, né? E também relativa a essa demora, né? Tanto do DNPM quanto por parte do titular, do regulado, né? Por essa, eu vejo que ali não tem razão mútua por parte dele, tampouco por nossa parte. Mas, estando constatada a ciência, né? Supera a questão da notificação via ofício, né? Então, eu vejo que não havia, né, realmente o real interesse do regulado nisso aí. Eu volto a acompanhar o voto do diretor revisor. Ok. Reforma, então, o teu encaminhamento e vota com o voto vista do doutor Tomás. Doutora Débora, como vota? Eu acompanho o voto do doutor Tomás. Doutor Eduardo? Também tenho o mesmo entendimento, de acordo. Da mesma forma, voto com a relatoria do doutor Tomás. Então, portanto, reformado o entendimento do doutor Tássio, estamos votando por unanimidade em relação ao voto vista do doutor Tomás. Doutor Tomás, mais alguma consideração? Não, apenas aguardando ainda, né, o resultado aí da pesquisa com relação ao voto anterior para a gente concluir a votação. Ok. Doutor Felipe, por gentileza. Sim, doutor Bica, primeiramente peço desculpas, eu abri o número de processo errado aqui e abri exatamente do item que o diretor Tomás havia retirado de pauta. Mas voltando, no processo do item 5.9, nós temos o voto
da diretora Débora, diretora relatora, em julho desse ano, né, depois o encaminhamento ao diretor Tomás, em virtude do pedido de vistas, e aí o voto dele agora de revisão, né? Na verdade é um voto que alinhou, né? Ok. Então, só retomando então o processo de votação em relação ao item 5.9 dos votos relatados pelo Dr. Tomás, consulto o Dr. Eduardo como vota. Eu voto de acordo com o relator Tomás. Voto vista. Ok. Dr. Tasso? Eu voto pela concessão da guia de utilização, mas tenho ponderações a fazer. Porque eu penso, eu sou convicto disso, que o conceito da guia é um conceito de volume de minério. Ele não está associado a uma área espacial. Até porque, pelo prazo que é concedido à guia e pelo que o volume que é concedido à guia, é impossível que ele lavre um tamanha área, né, que está prevista aí. Então, eu vejo que a guia deva estar atrelada não ao tamanho da área, e sim ao prazo e ao volume. Então, eu ressalto, né, e volto a reforçar que não há que se considerar assim, o tamanho da área a ser lavrada por uma guia com esse volume e com esse prazo, né? Então, eu acho desnecessário a gente verificar a área licenciada, e até porque o conceito da guia é pesquisa, não é lavra. Ela vai, às vezes, tem a necessidade dele retirar um bloco aqui, retirar um bloco ali, para ver a qualidade do minério. Então, isso não alcançaria o objetivo inicial da pesquisa. Fora isso, o tamanho da área ela foi concedido, não tem como revogar preteritamente uma área só porque ela foi concedida antes dessa modificação na legislação. Então, assim, ao se falar em limitação de área numa guia de utilização, nós vamos criar uma complicação normativa dentro desse instrumento da guia de utilização. Deixa eu só, doutor Tasso, sem querer, na verdade, o doutor Tomás certamente vai explicar, mas a motivação dele foi porque nós estamos num processo de tomada de subsídio, né, de uma lei que alterou os limites das áreas, né? Isso. Em tese, haveria a possibilidade de que uma área de 300 hectares, se nós entendermos, né, fruto da tomada de subsídio, decisões futuras, de que a área tenha que ser reduzida para 50, pode que, eventualmente, uma guia expedida ficasse fora da área a ser reduzida, entende, pelo interessado, né? Pode ser que ele tenha uma guia, mas depois ele foque o interesse numa outra fração da área. Mas é tudo em tese, né? Como a gente mas eu acho desnecessário, porque o alvará existiu, não tem como eliminar ele do mapa. Ele está lá, ele existiu, a pesquisa existiu, e a guia vai demonstrar e caracterizar o que ele caracterizou na pesquisa. Se houver necessidade de redução de área, aquele bloco retirado fora da área vai ser utilizado pelo cessionário, que ele vai ter que fazer, ele provavelmente vai fazer uma sessão, esse dado vai ser incorporado ao dado da área remanescente. Então, de sorte que eu não vejo necessidade pode de ser se pautar pelo tamanho da área, ou mesmo disponibilidade. Né? Também. Para disponibilidade, né? Ficar remanescente, né? Exato. Doutor Tomás, quer alguma consideração em relação ao assunto? Não, o voto está bem claro. Na reunião específica, eu externei a minha preocupação em observar, até porque nós estamos, como você bem falou, delimitando, né, a partir de quando nós vamos adotar esse entendimento, uma vez que a lei que alterou a 6567, incluindo as rochas ornamentais, entre outros, entre outras substâncias, né, ou outros produtos, ela está vigente desde o início do ano, e a rigor, ela deveria já estar valendo a partir de então, né, caberá a nós, né, identificar em que momento temporal nós vamos passar a utilizá-la e como fazer, isso ainda está pendente, né, de uma decisão do colegiado, está se submetendo aí todos os processos de participação em controle social. E a minha preocupação já está colocada no voto, o voto vai ser público, estará à disposição de todos, quem tiver qualquer dúvida pode consultar o voto que está bem explicado lá. Ok. E só para encaminhar, então, eu voto também favorável ao relator,
o relator, tanto o Vista quanto o relator original da doutora Débora, estão alinhados no sentido de conceder a guia, né? Então, eu voto favorável à tese, né? O meu voto... E eu só queria, doutor Tasso, assim, só para ficar claro, na verdade eu concordo plenamente com a tua argumentação, entende? Eu só estou dizendo que a motivação não foi esta que foi usada. Exatamente. A motivação foi o problema do tamanho da área, só isso. Tamanho da área. Eu só quero destacar, e faço questão de registrar o meu voto, porque se chegar uma outra guia pela frente, eu acho que não faz sentido rejeitá-la, recusá-la, porque a área licenciada ambientalmente seja maior do que os 50 hectares, porque nós não estamos aqui discutindo a outorga da portaria, nós estamos discutindo uma guia de utilização. Então, assim, não faz sentido agora, nesse momento, mesmo que tenha discussão a partir de que momento isso vai ser tomado, né? Eu acho que só ressalto e faço questão do registro, para que nós possamos até refletir num futuro, numa possível rejeição de uma guia em que a área licenciada extrapole os 50 hectares que estão colocados na lei. É interessante essa tua observação, doutor Tasso. Eu só queria resgatar para os demais colegas aí de diretoria, que num passado não muito distante, nós tivemos exatamente uma leitura contrária, né? E não sei se o doutor Márcio teve a oportunidade de acompanhar, havia um entendimento, ainda que não em construção no Ministério de Minas e Energia, de que as portarias teriam que se limitar ao tamanho da licença ambiental, né? E esse exemplo trazido pelo doutor Tomás resta cristalino, que, na verdade, o processo de licenciamento licencia o local onde vai ser a atividade, né? Ele não enxerga o empreendimento como um todo, ele se restringe ao local onde vai ser feito o empreendimento. São dois processos administrativos autônomos que ocorrem em instituições autônomas. Então, e aí eu não estou discordando disso. Não, nós estamos todos... Eu acho que está certo. Eu só quero dizer o seguinte: se caso a licença falasse em mais de 50 hectares, é outro processo ambiental. E ele teria o direito de lavrar o volume e no prazo, não relativo à área que a licença ambiental apontou e onde ele vai desenvolver as atividades de guia de utilização, que ela está prevista na fase de autorização de pesquisa. Entendi. E não na fase de lavra. A probabilidade disso acontecer, doutor, é rara, mas eu só estou alertando que se a gente pauta uma Eu acho que isso reforça mais a questão do amadurecimento com relação à lei e principalmente com relação à definição de fase de pesquisa, que é uma fase e não exatamente um regime. A gente tem que amadurecer mais a questão do conceito. E é muito difícil que a gente tenha aí uma área de rocha ornamental de 50 hectares sendo totalmente lavrado. É praticamente impossível, é uma área extremamente grande para ser feito dessa forma. Mas eu acho que é válida a discussão e o caso apontado até pelo diretor Tomás, porque a gente está passando uma fase de transição e precisa deixar muito claro para que a gente depois não tenha todas essas questões judicializadas ou em fases recursais o tempo todo, sem um entendimento amplo da questão. Mas eu acho que a gente está caminhando para um entendimento muito bom com relação a essa celeuma dos 50 hectares. Mesmo que não seja favorável a todo mundo, eu acho que, pelo menos, o clareamento da ideia é importante. A 9.314 de 96 faz referência, né, doutora Débora, ao regime de autorização, né? Quer dizer, então, esse também é um ponto que a gente precisa considerar nesse processo de análise aí, né? Mas do ponto de vista prático, eu concordo, porque regimes são geralmente relacionados à fase produtiva, né? Bom, vencida a matéria por unanimidade, né, com o voto do Dr. Tasso fazendo essa observação relativa a não vinculação, né, da emissão de guia ao tamanho de área, eu consulto ao doutor Tomás se há mais alguma matéria, algum comentário em relação à sua relatoria, doutor. Não. Tomás. Ok, muito obrigado. Encaminhamentos. Doutor Márcio, consulto se quer fazer alguma manifestação, já nos aproximando do encerramento da reunião. Só a ponderação que o senhor colocou, de fato, o senhor resgatou um histórico pertinente. Essa questão chegou mesmo a ser discutida aqui no âmbito da PFE, da vinculação da guia, ou da área da poligonal que envolveria o pleito de outorga da autorização referente à guia e as dimensões que estavam referendadas pelo órgão licenciador ambiental. Agora, você
esse tema, ele suscita esse embate, essa discussão, porque não é tão simples, porque você envolve a rigidez da autorização para exploração da substância mineral, para essa antecipação via guia, com caráter excepcional, e também a regularidade da atividade de exploração em si, por licenciamento. Por isso que gera essa confusão entre o ato da entidade e o ato do órgão licenciador. Mas é uma questão que, de fato, a orientação que nós passamos com base, né, nas inovações que foram trazidas pela Lei 13575 do início desse ano, foram apresentadas à diretoria pela nota, né, que foi exarada agora recentemente, e o assunto está sendo amadurecido. Por isso que esse debate está sendo mais intenso nesse momento, mas é um debate positivo. Ok. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Consulta aos diretores, a diretora, se alguém quer fazer o uso da palavra. Doutor Eduardo, uma avaliação da reunião muito rapidamente, por gentileza. Bem satisfeito com essa nossa nova rotina. Acho que a gente pode ainda aprimorar um pouco mais, mas realmente bem satisfeito. Ok. Muito obrigado. Doutor Tomás? Eu corroboro com o doutor Eduardo, assim, a reunião, ela ainda pode ser aprimorada, uma vez que todas as informações que nós apresentamos estão à disposição de todos antecipadamente através da pauta. Então, assim, acredito que a gente pode englobar a todos os itens para uma deliberação única no sentido de aprovar as unanimidades convergentes e passar a discussão apenas dos itens destacados, mas já foi um grande avanço. Ok, muito obrigado, doutor Tomás. Doutor Tasso? Eu quero parabenizar mais uma vez, né, a organização prévia aí da reunião, foi muito boa. Isso não quer dizer que seja uma camisa de força, né? A gente discute previamente, mas existe a possibilidade de sempre surgir uma questão que será debatida naturalmente aqui, né, de modo a se tomar a melhor decisão, né? Hoje foi uma decisão, uma reunião muito rápida, célere, muito clara nos nossos entendimentos, e eu quero parabenizar aí os pares pela condução, principalmente ao diretor-geral aí, da brilhante condução que fez aí, e o doutor Tomás, no momento em que esteve à frente aí da reunião. Obrigado, doutor Tasso. Na verdade, o meu trabalho foi facilitado especialmente pelo doutor Eduardo, me passou o material aí, né, o roteiro todo aí, ficou muito fácil, ficou muito bom. O doutor Tomás também tem sido incansável aí na busca desse aprimoramento. Doutora Débora, por gentileza, suas considerações finais. Eu acredito que essa deve ser o nosso alinhamento daqui para frente, né? É importante que a gente venha amadurecendo a questão dos votos, já padronizamos os votos de uma forma geral. Hoje o regulado tem a leitura de como eles são, de uma forma bem uniforme entre todos, um entendimento bem claro. E eu acho que é um caminho sem volta. Estamos aí com uma reunião de 2 horas que antes fatalmente não seria feita em menos de 4 horas, mas com isso a gente melhora nosso desempenho, a gente já consegue dirimir as dúvidas e deixamos as discussões mais profundas, talvez, para esse horário agora, o que é mais importante. A gente está aí avançando a passos largos as nossas reuniões. Eu acho que esse que é o nosso objetivo principal, levar aqui para a pauta os temas realmente complexos e dar maior celeridade aos processos e desengargalar o que a gente tem aí de passivo. Ok, muito obrigado, doutora Débora. Eu queria só para finalizar, então, encaminhando o encerramento da reunião, agradecer à Secretaria-Geral, a todos os assessores aí que estão nos acompanhando. Parabéns aí pelo trabalho de todos, agradecer a presença do doutor Márcio aí, que nos dá o apoio jurídico, e agradecer ao doutor Eduardo, doutor Tomás, doutor Tasso, doutora Débora. Muito obrigado e vamos para a próxima. Uma boa tarde a todos. E muito obrigado a todos que acompanharam a reunião. Muito obrigado. Declaro encerrada a reunião, a 19ª reunião ordinária pública. Muito obrigado.